Fala pessoal, aqui é o Gabriel Benelli. Aqui é o Kleber César. Somos do canal Assis em Foco e esse é mais um episódio aí do nosso quadro O que os vereadores estão fazendo. Dessa vez o episódio aí nós vamos falar sobre o mês de fevereiro, sobre todos os trabalhos dos vereadores. Isso, exatamente. E vamos começar então com a ordem que a gente já usou, né, no último vídeo, com o vereador Alexandre Cachorrão, o vereador mais votado. Ele que fez tanto ofícios para a Secretaria de Educação do Estado, né, pedindo que as aulas no Estado aqui na cidade de Assis fossem adiadas, né, a volta das aulas presenciais, que estavam marcadas para o comecinho agora do mês de março, né, para 1º de março. E também oficiou buscando informações, né, sobre os números da Covid-19 na nossa cidade no mês de fevereiro. Mas o destaque da atuação dele nesse mês vai para, abre aspas, o projeto que institui a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Geração de Emprego de Assis. Esse foi um projeto muito legal, que foi aprovado pelo vereador. Ele já vinha buscando isso, salvo engano, desde o ano passado. Ele já vinha buscando a aprovação desse projeto e foi muito interessante. Com a aprovação desse projeto, a Câmara de Assis é a primeira da região a ter uma frente parlamentar com esse segmento. E isso vai ajudar em políticas públicas, tanto de ações, né, do parlamento para com o executivo e também ações educacionais relacionadas ao empreendedorismo e tudo mais. Isso é algo muito interessante. Continuando aí as ações do vereador Alexandre Cachorrão, ele também foi participar, ele foi acompanhar, na verdade, né, o projeto da primeira pista de capacitação para motorista canavieiro do Brasil, que vai ser aqui em Assis. Ele acompanhou, né, os testes, enfim, tudo mais. Isso é algo muito interessante. Ele que, inclusive, parabenizou o SESC Senat, né, que tem tudo a ver aí com os caminhoneiros, enfim, tudo mais, pelo 4º ano que eles já estão aqui em Assis, e isso é muito legal, é algo que agregou, como a gente já disse no vídeo anterior, o SESC Senat agregou muita coisa aqui para nossa cidade. O Alexandre Cachorrão também se reuniu, ele, o Dionísio de Gênova e o Douglas Azevedo, com o secretário de Desenvolvimento, né, do Estado de São Paulo, Ivan Serra. Eles debateram ali, trouxeram ideias e tudo mais para o desenvolvimento da cidade. Isso é muito importante, tem que estar alinhado, querendo ou não, ali com os objetivos do governo estadual, que querendo ou não manda muito dinheiro para a cidade, né? E quem tem mais relação, a gente sabe como funciona, quem tem mais relação é quem consegue mais dinheiro. É isso aí, pessoal. Vamos falar agora do vereador Douglas Azevedo, aí, que começou aí levando algumas demandas ao secretário de obras, né? Como por exemplo aí, melhorias no terminal rodoviário, melhorias na iluminação de praças públicas, UBS, policlínicas, e também melhorias nas estradas e pontes aí rurais devido às fortes chuvas do mês de janeiro. Ele também se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico e apresentou propostas referentes à própria matéria aí de economia aqui na cidade de Assis. Também esteve acompanhando aí o deputado estadual Sargento Neri, que acabou fechando alguns compromissos aí para a cidade de Assis, vem trazendo bastante dinheiro, principalmente para a área da saúde. O vereador Douglas Azevedo acabou também visitando a Fundação Inova, lá em Presidente Prudente, junto do vereador Gerson Souza e do secretário de Desenvolvimento Econômico. A visita destinou-se a conhecer diversas atividades realizadas no local, como o Hub de Inovação, laboratórios educacionais compartilhados e detalhes da política pública de desenvolvimento tecnológico. Ele acabou atuando junto do vereador Tenente Gênova em uma visita à área verde localizada entre os bairros Parque Bambu e Jardim Canadá, local que necessita aí de melhorias na segurança. Ele acabou indo lá no Distrito Industrial, atendendo umas demandas dos empresários, dos trabalhadores que lá operam suas atividades, devido a um cruzamento muito perigoso lá, que também acaba ocasionando vários acidentes. Foi lá resolver essa pendência. E acabou também acompanhando os trabalhos do Departamento Municipal de Trânsito, nas melhorias, né, de sinalização da Avenida Getúlio Vargas. Legal. E agora a gente vai falar sobre o vereador Ramão. O vereador Ramão, ele apresentou um projeto, né, na Câmara, penalizando aqueles que furassem a fila na vacinação contra a Covid-19, que, convenhamos, é uma coisa, enfim, deplorável, né? Ele propôs esse projeto para que sejam punidas essas pessoas em até R$100 mil, né? E esse valor seria revertido ali para a própria saúde da cidade. Isso é muito interessante. É um projeto muito legal porque pelo menos tenta ajudar a desestimular talvez um fura-fila. Tenta inibir a prática. Porque infelizmente, né, é complicado. Ele também agiu em algumas solicitações de praxe, né, como pavimentação asfáltica, recapeamento, enfim, tudo mais. Principalmente lá na rua
Antonino José de Carvalho, na João Marcos de Souza e na Rua Carlos Gomes, né? Na João Carlos Gomes, inclusive, ele pede a construção de galerias pluviais. Provavelmente deve ter problema de enchente lá, né? Infelizmente a gente passa por isso aqui na cidade de Assis. Ele também apresentou um projeto de lei que agrega ali, né, na lei de fomento às empresas aqui de Assis. Isso é muito interessante. Ele que também, atendendo à necessidade de munícipes, foi até a Água das Antas, né, para ver como estava lá a pavimentação, alguns buracos, conservação de matabus que infelizmente estavam com alguns problemas. E ele também, né, presidiu a primeira sessão da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, pessoal, vamos falar agora do vereador Tenente Gênova. Acabou se reunindo com o secretário de Desenvolvimento e apresentou propostas para o município. Ele também participou daquela visita do sargento Nery, que trouxe alguns projetos para a cidade, ele liberou verba lá para a saúde, também esteve acompanhando nessa visita e também esteve reunido com o prefeito de Assis, onde discutiu alguns assuntos envolvendo os animais na nossa cidade. Ele está envolvido naquele projeto de castração dos animais e foram feitas algumas sugestões para o prefeito para dar uma celeridade no processo e para dar uma maior transparência à população. Falando ainda sobre o projeto de castração dos animais, ele acabou fazendo uma visita ao CIVAP, o Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema. Além disso, ele visitou a Casa da Menina, para entender melhor o funcionamento da creche, que é a maior creche do interior de São Paulo. E ainda executou aí uma solicitação de serviços públicos de praxe, né, como limpeza, recapeamento, troca de iluminação pública, entre outras coisas. Agora a gente vai falar sobre a vereadora Viviane Delmassa. Ela foi muito ativa, né, nesse mês de fevereiro, como também tinha sido lá no mês de janeiro, né, em todas as suas atividades, né. Ela buscou perante a administração melhorias no terminal rodoviário de Assis, né. Já passou por uma reforma, né, no último mandato do prefeito José Fernandes, passou por uma reforma inclusive muito interessante, mas ainda assim precisa de algumas melhorias e ela foi buscar essas melhorias através de ouvir munícipes, né, que usam ali e tudo mais. Uma coisa muito legal, ela comemorou, junto com a vereadora Vanessa Eugênio, os 89 anos da conquista, né, do voto feminino, isso é muito interessante. E também ela batalhou pela não volta às aulas presenciais, aqui como outros vereadores também que têm como pauta a educação, a não volta às aulas tanto nas aulas municipais, né, para que continuassem remotas, tanto também as aulas do governo estadual. O governo estadual, infelizmente, é mais solicitação, não tem muito o que fazer mesmo, né? Se o estado, né, do governador. Se o estado determina, não tem como fazer. Ela teve uma ação muito interessante, né? O que ela denomina nas suas redes sociais como só a população me chamar que eu vou. E ela atende ali algumas necessidades, né, dos munícipes que chamam ela. Como em duas ocasiões que a gente separou aqui, muito interessante, né? Que ela foi verificar um perigo, né, devido à falta de calçadas na rua João Ramalho. E também uma apresentação de falta de sinalização na rua Doutor Chicão Teixeira, né? Ela foi lá, foi no local, fez a solicitação para a Secretaria de Obras e tudo mais para que fosse resolvido. Foi muito interessante. Ela foi até onde os munícipes disseram que tinha algum problema e fez a parte dela, né? Protocolou lá, enfim, tudo mais. Ela também atuou, né, pela aprovação, que foi de forma unânime, do projeto do presidente da casa, Vinícius Simile, onde dava mais transparência para as pessoas que foram vacinadas, né, pela Covid-19 em Assis, estava lá no portal da transparência e tudo mais. Ela também agiu aí para aprovação desse projeto. Ela cobrou também da administração municipal que alguns esclarecimentos em relação ao que seria uma compensação salarial, né, para os servidores municipais, né? Eles cobram essa compensação, afinal, como todos sabemos, o nosso salário no geral, né, ele teve uma redução do poder de compra e os servidores municipais cobram, né, esse reajuste, que na verdade não é um reajuste, é uma compensação ali salarial. E ela está aguardando, no caso aí, ainda os desdobramentos, quais são os esclarecimentos que a prefeitura vai tomar. A vereadora Viviane Delmassa também passou por alguns lugares importantes na cidade durante o mês de fevereiro. Ela fez uma visita até a Secretaria de Assistência Social da cidade para ver como é que funciona, como está a situação, né, em meio à pandemia e tudo mais. Enfim, retirar algumas informações. Ela teve no Centro de Atendimento à Covid-19 para acompanhar como está sendo feito o trabalho, né, ver como estão acompanhando as coisas, seu papel corretamente de vereadora, muito legal. E também ela deu uma passada lá na UPA, e na UBS da Vila Ribeiro, cobrando aí em vários pontos, saúde, assistência social, educação, muito legal
esse engajamento aí, né, de várias áreas dentro do seu mandato. Ela que presidiu também, né, a primeira reunião da Comissão de Cidadania, né, dessa nova legislatura. Ela também fez uma visita à Secretaria de Esporte com o secretário municipal César Nunes e com o diretor de esporte, o Márcio Cantac, nosso querido Marcinho Cantac, gente boa demais, e tratou do assunto que é o atleta com deficiência e a contratação de técnicos e a implementação de novas academias ao ar livre, né? Isso é muito legal. E também participou de uma reunião com o secretário de Indústria e Comércio de Assis, falando com o representante dos postos Shell e mais alguns vereadores, ali tratando desse assunto muito importante. Exatamente. Vamos falar agora do vereador Fernando Vieira, aí, vereador que solicitou a execução dos serviços públicos de praxe, e, como eu falei da última vez, serviço de limpeza, serviço de recapeamento, serviço de adequação aí dos ambientes públicos, né? UPA-UBS, construção de obstáculos na via pública, esse tipo de serviço. E também participou da reunião com dirigentes da APAE aqui em Assis em busca de atender aí as necessidades dos diretores para aquela entidade. Bacana. Agora a gente vai falar do Vinícius Cílio, ele que é o presidente da Câmara, e eu gostaria de fazer aqui uma parte sobre o Vinícius. Eu acho que é legal a gente entender que, como presidente da Câmara, ele não consegue ter, com razão, né, uma atuação na sua legislatura 100% como os outros vereadores, né? Ele acaba tendo uma responsabilidade, algumas responsabilidades a mais, né, dentro do seu mandato, que o impedem de ser 100% como os outros vereadores que vão estar ali, enfim, nas ruas e tudo mais. Então, assim, é legal fazer essa pontuação, porque talvez durante os meses que a gente vai falar aqui, talvez possam achar que ele não tem uma atuação tão grande assim, né, nesse tempo em que ele vai presidir a casa. Mas tem uma justificativa para que ele não esteja 100%, né, dedicado a algumas outras coisas, como tenho certeza que ele gostaria de estar. Eu acho que as duas coisas mais interessantes que ele fez, né, no mês agora de fevereiro foi a lei que deu essa transparência, né, à vacinação da Covid-19. Acho que isso foi muito importante, né? Foi uma votação que teve unanimidade, nenhum vereador votou contra, afinal era de super interesse público, foi um projeto muito interessante. Ele também teve um discurso assim, muito interessante na última sessão. No caso, como a gente está gravando esse vídeo no início, né, no dia 3 de março, foi um discurso que teve na segunda-feira, agora, de 1º de março, né, mas que acaba contemplando os acontecimentos do mês de fevereiro. É um discurso assim, muito sensato sobre a condição que a cidade vive em relação à ocupação dos leitos de UTI, o não respeito às medidas restritivas, né, para que a cidade possa caminhar, né, de uma maneira mais tranquila dentro da pandemia. Foram ali, sabe, as palavras, né? A gente não está puxando saco de ninguém, até porque a gente não precisa puxar saco de ninguém. Não falo como Vinícius, mas tenho que reconhecer como cidadão a sua atuação. Realmente, uma fala muito sensata no momento que nós estamos vivendo aí. Vamos falar agora do vereador Jonas Campos, né? O vereador que acabou fazendo algumas solicitações de serviços públicos considerados de praxe. No mais, ainda não fez nenhum projeto de lei ou alguma atuação mais específica como reunião. Exatamente. Vamos falar agora sobre o vereador Fernando Sirkia. Ele que teve uma atuação também muito interessante, né? Principalmente ele voltou às redes sociais aqui no finalzinho do mês de fevereiro, né? Ele que, como a gente tinha dito lá no mês anterior, estava com problemas judiciais contra o Facebook / Instagram, né? Que estava sem conseguir usar ali as suas mídias sociais, então ele conseguiu voltar agora no finalzinho de fevereiro, ele conseguiu voltar à atuação nas suas mídias sociais. Como esse projeto de lei que eu vou falar agora para vocês tem muita referência aos acontecimentos do mês de fevereiro, por mais que ele tenha sido aprovado, né, aliás, ele tenha sido exposto nessa sessão agora do dia 1º de março, foi muito interessante o projeto que ele fez para que possa inibir festas, né, e aglomerações aí no nosso município, né, para que tenham punições pecuniárias, né, em dinheiro, para quem infringe, né, essa recomendação de não haver festa, né. Infelizmente, dado inclusive uma festa que o próprio vereador ajudou a denunciar, né, conseguiu contactar tanto a Vigilância Sanitária quanto a Polícia Militar para que interrompesse uma festa que tinha, salvo engano, cerca de 600 pessoas. Era muita gente num momento em que a gente está num pico complicado aí da doença, né? Então foi muito interessante. Como eu disse, foram de acontecimentos decorrentes do mês de fevereiro que acabaram conduzindo a esse projeto de lei
do primeiro dia aí do mês de março. Interessante também o seu engajamento no projeto junto com o vereador Fabinho Alerta Verbal, com a horta comunitária, né? Ele foi fazer visitas ao local onde ainda está sendo planejado que se execute, né, a horta. Ele está muito engajado nesse projeto e aparentemente é um projeto que está indo para frente, está dando certo. Ele também buscou engajar com os seus eleitores através de duas formas, né? O projeto Cirque no Seu Bairro, né, onde nesse mês ele esteve lá no Parque das Acácias, né, lá no bairro, sentado numa mesa, buscando ali, enfim, reivindicações dos munícipes e também elaborando um formulário via internet, já que com a pandemia é muito complicada essa questão da aglomeração, né, onde o munícipe podia fazer algumas solicitações para ele, dúvidas, reclamações, elogios, enfim. Foi muito interessante esse engajamento com o munícipe, abriu esse canal aí de contato direto com o munícipe. Ele também militou pela aprovação do projeto de lei do presidente da casa, Vinícius Simini, que, né, como eu já disse anteriormente, pregava a transparência ali nos dados de vacinação da Covid-19 em Assis, claro, evitando ali que as pessoas furassem a fila, e isso é muito importante, apesar de ser absurdo. Infelizmente é uma preocupação que a gente deve ter, porque pessoas, infelizmente, às vezes não têm empatia suficiente para saber que outras pessoas precisam ser vacinadas, na verdade, no lugar delas, né? Isso, infelizmente, acontece. O vereador também ele esteve presente na Feira de Orgânicos, que é organizada pela Proa e fica lá na Praça Arlindo Luz. Passe por lá, porque realmente é muito interessante. Realmente. Só dando um PS aí para essa história da vacinação aqui na cidade de Assis, tivemos um episódio aí da pessoa que tomou uma de cada, né? Uma vacina de cada. Então, mais consciência para a população. Né? Vamos falar do vereador Rogério Nascimento, ele que realizou uma visita à área verde localizada entre os bairros Parque Bambu e Jardim Canadá, visando aí atender a solicitação dos munícipes local lá que precisa de um pouco mais de segurança. Eles estão desenvolvendo um projeto ali para aumentar a segurança do local. Ele também se reuniu com os dirigentes da ADESP, Associação Desportiva Prudenciana Pró Criança e Adolescente, para discutir as demandas ali dessa agremiação. Bacana. Agora a gente vai falar sobre o vereador Pastoredinho. Pastoredinho, que também esteve naquela visita ao Conselho Tutelar, foi buscar informações, né, de como está funcionando o órgão, enfim, tudo que está relacionado aí, então, à Secretaria de Assistência Social aqui da nossa cidade. Ele também solicitou, né, através de um requerimento, informações sobre os idosos, né, que estavam sendo vacinados aqui em Assis. E também ele visitou o cemitério, né? E ele até usou a tribuna para falar sobre essa sua demanda do cemitério, onde ele estava preocupado, né, com a conservação, enfim, questão de roubo também lá, né? Furto no caso. Com certeza. Lá no cemitério é uma demanda muito interessante mesmo. O vereador Gerson Alves de Souza viajou até a Lesp em busca de recursos para o município de Assis. Também se reuniu com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, debatendo assuntos como a criação de um projeto de lei que visa instituir a política municipal de agroecologia e produção orgânica de Assis. Também visitou a empresa Inova, lá em Presidente Prudente, em busca de atualizações aí sobre empreendedorismo. Também visitou a feira orgânica realizada lá na Praça Arlindo Luz. Ah, bacana. A vereadora Vanessa Eugênio, que também ali é muito ativa nas redes sociais, né? Ela também militou pela não volta às aulas, né, presenciais aqui na cidade de Assis, né, devido, enfim, a todo o contexto que a gente sabe que a gente está vivendo, né, e também comemorou, assim como a vereadora Viviane Delmassa, né, o dia do voto da mulher, né, a comemoração ao direito adquirido ao voto da mulher. Isso foi um fato, enfim, muito importante, comemorado no dia 24 de fevereiro. Ela também visitou o gabinete da deputada federal Maria Rosas, né, onde ela tratou de alguns assuntos, tirou algumas dúvidas com ela, que segundo ela foi um momento muito produtivo e de aprendizado e esclarecimentos. Acho muito interessante, como eu já disse antes, ter esse contato aí com os deputados e tudo mais. Quanto mais dinheiro para nossa cidade, melhor. Ela teve também lá no Conselho Tutelar com o Pastoredinho, né, como a gente tinha falado agora há pouco, para ali tirar algumas informações, enfim, e tudo mais, ver como que está o funcionamento do órgão. Ela que apresentou um requerimento, né, para o Poder Executivo, perguntando se há viabilidade, isso é muito interessante, de que se coloque uma farmácia municipal lá no prédio da UPA, né? Ou necessariamente não precisaria, o projeto em si,
Até precisaria nem ser diretamente no UPA, mas bem próximo ali, né? Acho que já seria bem interessante. A gente vai trazer para vocês os desdobramentos dessa solicitação. Tomara que seja algo que seja possível de ser colocado, né? Afinal, o paciente saiu dali já do pronto atendimento, de repente com uma demanda de um remédio que está disponível, né, na farmácia popular, ele já pode retirar. Ela também participou da primeira sessão ali da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, e acompanhou também algumas solicitações que foram feitas por munícipes referentes a alguns buracos na rua, algumas coisas que são de demanda da Secretaria de Obras, né? E ela pontuou ali que, inclusive, as demandas que ela obteve foram resolvidas de maneira bem rápida, e algumas em até 24 horas. Foi muito interessante. Bacana mesmo. Falando agora do vereador Fabinho Alerta Verbal, no mês de fevereiro aí, o vereador Fabinho fez uma série de visitas a alguns órgãos públicos, como o Centro de Controle Operacional de Assis, recém-inaugurado no final do ano passado, e a Secretaria de Assistência Social. Também promoveu um projeto chamado Gabinete na Rua, onde 2 vezes por mês ele estará em diferentes bairros aí ouvindo a população. Um projeto semelhante àquele executado pelo vereador Fernando Cirque. Além disso, propôs junto ao vereador Fernando Cirque o projeto sobre a horta comunitária, aí, que tá tendo seus desdobramentos, foram fazer visitas aos locais que já existem, hortas comunitárias, e parece que tem tudo para dar certo esse projeto. Também fez algumas solicitações de rotina, como a limpeza de locais públicos e construção de obstáculos em vias públicas. E o pastor Nivaldo da Pedalada, o vereador aí que fez apenas solicitações a execuções de serviços públicos de praxe. Bacana. E agora, lembrando do final do nosso último vídeo, né? A gente propôs para vocês que a gente fizesse uma votação do prêmio do vereador do mês, sim, né? Sim. A gente fez uma votação através do nosso Instagram, então se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube, ou até pelo próprio Instagram mesmo, fique esperto que no final desse mês a gente vai fazer novamente uma votação para saber, na opinião de vocês, né, quem foi o melhor vereador do mês. Como a votação é popular, o vencedor desse mês, né, do mês de fevereiro, é o vereador Fernando Cirque, né? Parabéns para ele, que conseguiu demonstrar, mesmo lembrando, né, estava sem redes sociais, né, sim, só ali com a página do Facebook, conseguiu com que os munícipes que acompanham a página do Assis em Foco mais votassem nele como um vereador do mês. É legal a gente fazer uma menção honrosa pro Douglas Azevedo, muito atuante, né, e tudo mais, em relação aos votos também, tá, gente? Mas também foi muito atuante. E o Tenente Gênova também, muito atuante, e que também teve alguns votos lá com a gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os meses você vai ter ele aqui no Assis em Foco. É uma coluna mensal que vai estar aqui, é lei, né? Com certeza. Vai estar aqui, a gente vai falar do que os vereadores estão fazendo. E, é claro, vamos comentar as coisas aí em outros vídeos separados. Mas esse aqui é só para te informar o que os vereadores estão fazendo. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.